Pregação da Palavra de Deus dentro da série que nós estamos desenvolvendo durante esses 4 domingos. Hoje já é o terceiro, o próximo vai ser o último. Essa série Parábolas, desvendando os mistérios do Reino de Deus. Antes de começar, eu também gostaria de me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou o Juan, um dos 5 diáconos em exercício aqui da Igreja Presbiteriana de Caieiras, e estaremos hoje meditando na Palavra de Deus. Nesta noite, nós estaremos meditando no texto de Lucas, capítulo 13. Nós estaremos meditando no livro, do capítulo, primeiramente do capítulo, verso 6 até o 9. Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao 9. Como eu disse, hoje é a terceira pregação dessa série. Nós estamos meditando em algumas parábolas do que Jesus ensinou no Novo Testamento. Se por acaso você não assistiu, você não esteve presente aqui, nas outras pregações, nas 2 primeiras, saiba que nós disponibilizamos elas no canal da igreja do YouTube. Se você tiver interesse, vai estar disponível. Foi o nosso querido Felipe que pregou as 2 primeiras pregações, trouxe para nós a mensagem. Hoje eu vou estar trazendo a meditação nessa parábola, a parábola da figueira estéril. Amém? Todos acharam? Lucas 13, do verso 1 ao 9. Se você não achou, você pode acompanhá-la pelo slide. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. Para quem não sabe, viticultor é o que cultiva a vinha, é a pessoa responsável por cultivar a vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda mais este ano, até que o escavo ao redor dela ele põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito de parábolas é que, por mais que pareça simples uma parábola, ela pode ser muito mais difícil de ser interpretada corretamente do que a gente imagina. E a gente pode ver isso pela própria explicação de Jesus a respeito do porquê ele falava em parábolas. Lá no livro de Marcos, capítulo 11, 12, vocês não precisam abrir, ele, falando por parábolas, em um momento ele falou por que ele falava em parábolas. Jesus disse que através das parábolas, através do que ele ensinava e falava para o povo, ele estava entregando ao povo os mistérios do reino de Deus, que era algo muito importante. E para que os de fora não entendessem tudo o que ele ensinava a respeito do reino de Deus, ele dizia que falava em parábolas. E ele fala no verso 12: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. E aí, essa é a explicação que Jesus dá aos discípulos, aos apóstolos, do porquê ele falava em parábolas. Então, por mais que pareça simples uma parábola, nós temos que ter em mente que ela traz a verdade, os mistérios a respeito do reino de Deus. Então, Jesus fala em parábolas por esse motivo. Já não, fora este motivo, para nós podermos compreender corretamente uma parábola, como vários outros textos da Bíblia, mas principalmente as parábolas, nós temos que entender o contexto em qual ela foi falada, qual ela foi ensinada. Por exemplo, nessa parábola que a gente leu, nós conseguimos entender quem são todos os personagens aqui? Você consegue me dizer com certeza de qual fruto Jesus está falando aqui? Que o dono da vinha foi procurar na figueira,
e não achou? Você poderia dizer que os frutos do Espírito, talvez, os frutos que uma pessoa que crê em Jesus, ele dá no decorrer da sua vida, na sua caminhada com Jesus Cristo? Se a gente não entender o contexto, entender o porquê Jesus disse aquela parábola, porque ele está falando a respeito daquilo, a gente pode ter ensinamentos incorretos a respeito da palavra de Deus. Se nós pegarmos somente a parábola, fica meio dúbia o entendimento da parábola. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Sempre que nós formos ler e aprender da palavra de Deus, não façamos isso, de simplesmente pegar um trecho das Escrituras, ler aquele texto e ficar com dúvida muitas vezes e não ir atrás ou ter certeza daquilo que você leu e entendeu que está de acordo com as Escrituras. Para isso nós temos Bíblias de estudo, nós temos comentários bíblicos. Entender a palavra de Deus, muitas vezes é fácil, através de uma leitura, mas muitas vezes nós precisamos ir mais a fundo, nos aprofundar no conhecimento da palavra. E para nós termos a correta interpretação desta parábola, nós não precisamos ir muito longe, é só nós voltarmos 5 ou 6 versículos atrás. Se nós pegarmos o capítulo 3, desde o começo, nós vamos ter uma compreensão muito mais profunda e correta dessa parábola. E é interessante que, por mais que nós lemos a Bíblia, por mais que nós estudamos, às vezes a gente tem essas concepções diferentes do que a palavra tem a nos ensinar, a nos propor. Quando nós escolhemos essa, entre as outras parábolas da qual a gente colocou nessa série para nós estarmos meditando, eu confesso que eu mesmo tinha um entendimento diferente dessa parábola. Tanto que nós associamos ela com uma outra parábola que, se você for ver, não tem muito a ver com ela. Mas, quando nós se dispomos a estudar, ir atrás e entender, nós temos a real e fiel lição da palavra de Deus, da qual Jesus trouxe para essas pessoas. Vamos voltar e ler o capítulo 1, o versículo 1 desse capítulo. Lucas 13, do verso 1 até o verso 5 nós vamos ler, ou até o verso 9, para vocês verem como que muda talvez a compreensão dessa parábola. Naquela mesma ocasião, diz o verso 1, e aqui eu já abro outro adendo. Que ocasião é essa? Aquela mesma ocasião. Que ocasião é essa? Para a gente saber qual é essa ocasião, a gente vai ter que ler o capítulo 12. E se nós lermos o capítulo 12, você vai ver que Jesus está trazendo lições a respeito do juízo vindouro. No capítulo 12, Jesus fala de parábolas, ele traz outros ensinos, onde ele visa trazer lições sobre o juízo vindouro. Então, é nesse contexto que Jesus começa o trecho da qual nós vamos estar lendo hoje, onde Jesus estava ensinando ao povo sobre o juízo vindouro. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Depois dessas palavras que Jesus vem com a parábola, que insere a parábola da figueira estéril. E vamos ler mais uma vez agora com esse contexto. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém?
já clareou um pouco mais a respeito sobre a parábola? Dá para entender de que fruto é esse que o dono da terra foi procurar na árvore, da qual Jesus está falando na parábola, que não encontrou? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, mas é arrependimento, fruto do arrependimento. É isso que Jesus está ensinando o povo naquele momento, sobre arrependimento, juízo vindouro, arrependimento. E por que o texto começa lá no verso 1 a respeito, dizendo que pessoas chegaram a Jesus para falar dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam? Pessoas vieram até Jesus naquela circunstância e trouxeram essa situação que havia ocorrido na Galileia. Enquanto galileus ofereciam sacrifício no pátio do templo, Pilatos, que era governador da Judéia, se eu não me engano, governador de Israel, ele mandou assassinar galileus que estavam oferecendo o seu sacrifício no pátio do templo. Isso, na cultura de Israel, era algo abominável, você matar alguém enquanto ele estava oferecendo o sacrifício ao Deus dele. E Pilatos fez isso. E com que intenção essas pessoas vieram trazer essa situação naquele momento para Jesus? Dentro da cultura de Israel, algo que era muito enraizado na cultura deles também, era a questão de ligar o sofrimento com o pecado. Eles entendiam que o sofrimento que acontecia na vida de alguém era consequência dos pecados pessoais daquela pessoa. Isso é algo tão enraizado na cultura judaica, ou era, que a gente pode ver isso claramente no livro de Jó. Nós vemos que os amigos de Jó, quando vêm aconselhar ele a respeito de tudo que havia acontecido com ele, a primeira coisa que faz é dizer: você pecou contra Deus. Tudo isso que está acontecendo com você é fruto, é consequência dos seus pecados. E isso a gente vê durante o decorrer de toda a história de Israel. Nós vemos isso acontecer até mesmo no tempo de Jesus. Isso é algo que acompanhou a trajetória da cultura de Israel. Ligar o sofrimento que uma pessoa, ou desastres, ou catástrofes, ou até mesmo assassinatos, chacinas como essa, ao pecado daquelas pessoas. O que eles estavam querendo dizer o entendimento que eles tinham a respeito disso era: aquelas pessoas eram tão pecadoras que elas foram mortas oferecendo sacrifício a Deus, assassinadas perante o altar de Deus. E vocês veem que a resposta de Jesus a respeito disso é que não era isso. Nós vemos no verso 2: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem parecido dessas coisas? Ele diz no verso 3 também: não eram, eu vos afirmo. E ele faz essa ligação: se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Que Jesus está trazendo aquelas pessoas naquele momento, ele faz essa ligação daqueles que morrem, daqueles que sofrem por catástrofes ou por derramamento de sangue, por chacinas, com aquelas pessoas que não se arrependem. E a primeira coisa que nós vamos falar, que Jesus traz, porque as pessoas estão falando de outras pessoas, estão tentando avaliar o quão pecadoras eram aquelas outras pessoas da qual havia acontecido aquela situação. E até Jesus também traz outra situação, que foi o que aconteceu perto do tanque de Siloé. A torre desabou, um acidente, um desastre, vamos dizer assim, e matou 18 pessoas. E Jesus vem, através disso, e fala para eles: olhem para dentro de vocês estão procurando pecado na vida das outras pessoas, vocês estão tentando avaliar o quão pecadoras aquelas pessoas foram para ter morrido daquela forma. E Jesus fala: não, olhem para dentro, olhem para vocês, olhem o pecado das suas vidas, olhem o quanto vocês são pecadores diante de Deus. Olhem para o seu coração. Não queira ser juiz da vida das outras pessoas, porque o
como as pessoas vivem ou como elas morrem, muitas vezes não diz respeito ao relacionamento, à proximidade, ao serviço que a pessoa tem diante de Deus. E aí, através disso, nós podemos ver no texto, Jesus diz que a situação daqueles que não se arrependem diante de Deus é igual às pessoas que sofrem catástrofes e massacres. Ele traz esse conceito para que as pessoas deixem de olhar, de avaliar, de julgar a vida dos outros e comecem a olhar mais para dentro do coração deles. Porque o pecado é a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano. Porque ele traz a maior desaventura, a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, que é a morte eterna e o afastamento de Deus. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos esse entendimento. É algo arcaico, né? Ligar o sofrimento da vida de uma pessoa com os pecados da vida dela, mas muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Né? Quando nós vemos, por exemplo, o desastre de Mariana, aquelas centenas de pessoas que morreram afogadas na lama. Quantas pessoas não ligaram, talvez, o que aconteceu com aquelas pessoas por elas serem pecadoras? Quando acontece, por exemplo, um terremoto, um tsunami num país oriental e várias pessoas morrem, quantas pessoas não falam: ah, aconteceu isso lá porque o povo é budista, o povo não acredita em Deus, o povo ele não conhece a Deus, e Deus permite que aquilo aconteça com aquelas pessoas. E você vê que Jesus, nas primeiras palavras dele ali no texto de Lucas, ele desassocia, tira esse entendimento da vida deles. E como eu disse mais uma vez, traz para as pessoas: olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, não fique reparando na vida das outras pessoas. Se elas morreram desse jeito ou não, se elas vivem desse jeito ou não, não é porque ela é mais pecadora do que você ou não. Vocês não são melhores do que ela por estarem aqui e eles estarem mortos. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, aquilo poderia ter acontecido com qualquer um de vocês. E como pode acontecer com qualquer um de nós. O fato de pessoas morrerem em acidentes, de talvez você ter sofrido um assalto, não quer dizer que Deus te ame mais ou menos do que as outras pessoas que sofreram por isso. A palavra de Deus fala que Deus nos protege, que Ele nos guarda, que Ele nos livra, de que tudo que acontece está de acordo com a vontade dEle. Nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Então, nós também não devemos associar tragédias e massacres e ligá-los aos pecados que talvez aquela pessoa tenha feito ou não. Nós temos... Jesus, ele nem debate o assunto, ele simplesmente pega a situação e transfere para nós olharmos nosso coração e como ele está diante de Deus. Como tem sido nossa situação, como a nossa reação diante dos nossos pecados. Porque ele fala que se você não se arrepender dos seus pecados, que ele diz no texto, a sua situação é tanto igual ou pior do que aqueles que morreram naquele massacre ou naquela catástrofe. Então, é isso a primeira coisa que eu venho meditar com os irmãos nessa noite. A pararmos de olhar, a de procurar pecados e defeitos na vida dos outros, e antes disso, olharmos para a nossa vida diante de Deus. Como está nosso coração? Temos nos arrependido verdadeiramente diante de Deus? E se nós formos olhar para a parábola que Jesus propõe da figueira estéril, é isso que o dono da terra ele vem procurar na figueira. Nós vemos no verso 6 que o texto diz que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Da mesma forma que aquele homem
vinha procurar fruto na figueira, Deus, Senhor Jesus, Ele vem procurar esses frutos na nossa vida, frutos de arrependimento. É interessante esse conceito que Jesus traz da figueira ser plantada numa vinha. Uma figueira plantada numa vinha, ela tem um lugar de destaque, ela tem um lugar especial na vinha. Ela não é plantada junto com todas as outras videiras dentro da vinha, ela é plantada num lugar de destaque. Ela tem cuidado especial, ela é tratada de uma forma diferenciada, ela tem privilégios que talvez a vinha não tenha. E o texto diz que fazia 3 anos que aquele senhor ele vinha procurar fruto na figueira e não achava. E pela lei mosaica, se nós formos analisar, depois que a árvore começava a dar fruto, né, que ele havia plantado e ela começa a dar fruto, os 3 primeiros anos de fruto daquela árvore, ele não podia colher, tinha que ser deixado na terra. O 4º ano de frutos daquela árvore era dedicado a Deus, e ele só poderia colher os frutos daquela árvore depois do 5º ano para frente. Então, na verdade, faziam 7 anos que aquele senhor vinha procurar fruto naquela figueira e não achava. E por isso ele decidiu cortá-la. E por que cortar a árvore? Uma árvore frutífera que não produz fruto, ela serve para quê? Qual o benefício que ela está trazendo para aquele que plantou? Outra coisa que é interessante em relação a Israel é que, como muitos sabem, é uma região árida. A maioria da região de Israel é árida, desértica, e é difícil você conseguir terra para você plantar. Aí você imagina você plantar uma figueira. A figura de cima é uma figueira e embaixo é os frutos da figueira, são figos. Você imagina num lugar desértico, onde é difícil você conseguir espaço para plantar, você plantar uma árvore desse tamanho, esperando que ela dê frutos, e ela não dê fruto nenhum. Faz 7 anos que essa árvore está lá e ela não traz fruto nenhum. Qual que é a reação do dono da terra? Corta a árvore, derruba ela. Ela é uma árvore inútil. Está ocupando, né, se nós formos ver no verso 7, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E que nos traz ao segundo ponto. Você já frutificou? Desde o momento que você tem recebido a palavra de Deus, desde que Deus trouxe você do reino de trevas e te plantou no reino de luz, que Ele concedeu o Espírito dele, que Ele te salvou, Ele te vivificou, Ele te abençoou, Ele tem prometido estar contigo desde sempre e até o fim do mundo. Ele tem derramado seu Espírito sobre você, Ele tem cuidado de você, assim como aquelas pessoas cuidaram daquela árvore. E você já produziu o fruto do arrependimento na sua vida? Você realmente já se arrependeu diante de Deus? Aí você pode perguntar, o que é se arrepender? Né? Se arrepender verdadeiramente diante de Deus. E você já confessou seu pecado diante de Deus? Ou você tem mascarado ele? Você tem tentado esconder ele de homens, né? Porque nós sabemos que não podemos esconder nada de Deus. Você tem consciência de que quando você peca, você está ofendendo a santidade de Deus? Você verdadeiramente já se arrependeu dos seus pecados e tem se percebido como um grande pecador diante de Deus, tendo a convicção de que somente devido à graça e à misericórdia de Deus e o sangue de Jesus derramado na cruz é que você não está morto? Você tem concepção disso? Você se entristece quando você peca? Ou você se alegra? Você se regozija? Você fica feliz quando você peca diante de Deus? Você tem lutado com o seu pecado?
tem buscado abandonar Ele? Ou você procura desculpa, subterfúgios? Você tenta justificar muitas vezes aquilo que você faz de errado na sua vida? Ah, porque todo mundo faz assim, é assim que a sociedade vive hoje. Ah, ninguém hoje mais faz isso. Ninguém consegue mais. Como você tem reagido diante do seu pecado? Daquilo que você faz que desagrada a Deus? Essa é a grande questão em produzir frutos de arrependimento ou não. Todos os dias das nossas vidas, diante de Deus, nós temos pecados, temos pecado diante dele, temos desagradado a Deus. Muitas vezes, às vezes, o estilo de vida da qual nós escolhemos, ou da qual nós vivemos, ela nos traz a falsa sensação de que nós não estamos pecando, ou de que nossos pecados não são tão ofensivos a Deus assim. E eu gostaria de relembrá-los que não existe pecado grande ou pequeno diante de Deus. Se aquilo desagrada a Ele, se aquilo ofende a santidade diante de Deus, a santidade de Deus é pecado, te afasta de Deus, e você é digno de morte por causa disso. Mas mesmo assim, Deus derrama da sua misericórdia, mesmo assim, Ele investe em nós, Ele derrama o Espírito dEle, e Ele nos plantou, como eu disse. Ele nos plantou, nos tirou do reino de trevas, nos trouxe para o reino de luz. E Ele espera que nós demos frutos. Qual pessoa que planta uma árvore frutífera e não espera frutos daquela árvore? Como eu disse, uma figueira plantada numa vinha, ela goza de uma situação privilegiada. E assim como Israel teve seus privilégios espirituais diante de Deus, e ali Jesus via que os israelitas não vieram dar o fruto esperado, o fruto do arrependimento diante de Deus. E nós também, essa parábola, ela fala do povo de Israel, mas ela também fala a nós. Ela também nos questiona se nós estamos dando os frutos do arrependimento, do qual o Senhor exige de nós. Porque se Ele nos plantou, se Ele cuida de nós, se Ele traz o cuidado dele dia a dia nas nossas vidas, assim como todo aquele que planta uma árvore frutífera, ele espera fruto, ele quer frutos daquela árvore. E o texto diz que havia 3 anos que aquele senhor vinha àquela árvore e não encontrava frutos nela. Ele não se contenta, Deus, assim como aquele homem, ele não se contenta só com folhas. Se a árvore é frutífera, é frutos o que o Senhor quer. Nós não fomos plantados por Deus para ser estéril, para ficar ocupando um lugar inutilmente. A inutilidade é um convite ao desastre. Então, reflita um pouco sobre a sua vida. Você tem produzido como árvore, como figueira plantada pelo Senhor? Você tem produzido os frutos esperados por Deus? Ou toda vez que Deus, assim como aquele homem vai até aquela figueira, através de frutos, ele não encontra nada? Você tem gerado frutos de arrependimento na sua vida? Eles são a base da nossa salvação. Se nós não nos arrependermos, se não houver frutos de arrependimento, qual será o destino nosso? Como homens, como mulheres, crentes no Senhor Jesus. Sem nos arrependermos, nós não temos base para quase nada. O homem, ele é orgulhoso. Ele procura, como eu disse, justificar os seus erros, as suas falhas. Mas é fruto de arrependimento que o Senhor vem buscar nas nossas vidas, vem requerer de nós como seus filhos. E o ponto 3, ele nos traz esse tópico: a generosa misericórdia de Deus e o fim dela. Se nós formos olhar para o texto, para a parábola, nós vamos ver que
foi a ordem do Senhor da Terra quando ele vai pela essa terceira vez, no fim desse terceiro ano, procurar fruto na figueira e não acha? Pode cortá-la. Árvore, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Esse é o juízo. Juízo para aqueles que não produzem o fruto, da qual o Senhor está falando nessa palavra. Mas o viticultor, ele intercede por aquela árvore. Ele diz para o Senhor: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, que adube ela. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda cortar. A misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo nos encontrando em falha, mesmo não encontrando os frutos da qual Ele deseja encontrar em nós, nós vemos que aqui, como na parábola, Ele dá mais um ano para aquela árvore, para que o viticultor trabalhe nela, que cave ao redor dela, que adube ela, que cuide dela, para que talvez, nesse ano, ela venha dar fruto e que não venha a ser cortada. Sabe por que não perecemos ou não encontramos uma situação insustentável de sofrimento e sem esperança? Por causa da intercessão de Jesus diante de Deus e da misericórdia de Deus a respeito de nós. O Senhor Jesus, ele intercede por nós diante de Deus, assim como esse viticultor, ele intercede por aquela figueira. E eu não sei até que ponto eu consegui trazer essa mensagem para os irmãos aqui nessa noite. Sei que eu sou falho, tenho muito que aprender ainda, muito que praticar ainda, mas essa noção de arrependimento que muitas vezes falta na nossa vida, da qual Jesus fala que é tão importante, até o juízo final, que nós tenhamos, porque se nós não tivermos frutos de arrependimento na nossa vida, o nosso destino, ou a nossa situação diante de Deus é como pessoas que sofrem massacre, ou que sofrem uma catástrofe. E se Deus, quando vem ao nosso coração, não encontra os frutos do arrependimento, Jesus intercede por nós diante de Deus. Nós poderíamos morrer hoje. E se morrêssemos hoje, como estaríamos nossa vida e nosso coração diante de Deus? Temos algo ainda que não confessamos diante de Deus, que não apresentamos diante de Deus, ou não estamos nos esforçando da maneira que deveríamos para nos arrependermos, para abandonarmos esse pecado, para parar de desapontar a Deus. Muitas vezes nós desapontamos a Deus. Ele nos deu tudo. Tem alguma coisa que falte daquilo tudo que Deus fala que Ele fez nas nossas vidas, que Deus ainda precisa fazer para que você se arrependa do seu pecado, para que você coloque seu coração diante de Deus de forma sincera e se arrependa? Porque se Deus fosse nos tratar da mesma maneira, da maneira da qual nós merecemos, como pecadores diante de Deus, nós nem estaríamos aqui hoje. Nosso fim já estaria determinado há muito tempo. Mas Deus é grandioso em misericórdia. E nesta noite, Deus quer trabalhar na nossa vida. Nós, como figueira, Ele quer escavar a terra ao redor de nós. Ele quer nos adubar, Ele quer trabalhar em nós, para que possamos, caso ainda não tenhamos nos arrependido verdadeiramente diante de Deus como pecador que somos, para que você venha dar esse fruto de arrependimento, para apresentar esse fruto de arrependimento diante de Deus. É importante também nós percebermos que essa parábola ela não tem um final. Nós não sabemos se depois daquele ano que se passou, a figueira veio ou não a dar fruto, se ela foi cortada ou se ela foi mantida na vinha do Senhor. E por quê?
não há um desfecho, porque esse desfecho só nós podemos dar a essa parábola, porque nós somos a figueira de Deus, cada um de nós aqui nesta noite. E qual vai ser o nosso entendimento, qual vai ser a nossa posição diante de Deus? Vamos continuar a dar fruto? Vamos continuar a ser estéril diante de Deus? Deus espera que nós possamos dar os frutos do arrependimento do qual Ele requer de nós. Como eu disse, nessa noite, Deus nos está dando uma oportunidade. Se até hoje você se encontrava estéril diante de Deus, nessa noite, através dos louvores, através da mensagem, através das orações, Deus está trabalhando no seu coração para que você venha dar fruto. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua alma, da sua vida. E Ele espera que você venha dar fruto. Pois, como eu disse, como figueiras do Senhor, plantadas na vinha dele, uma coisa é certa: se não produzirmos os frutos do arrependimento, por mais que Deus seja perfeitamente misericordioso, e assim como o Rafael disse nos Salmos, a misericórdia do Senhor dura para sempre, e realmente ela dura para sempre. Mas haverá o momento do juízo, haverá um momento onde as árvores estéreis, que não produzem o fruto do arrependimento, elas vão ser cortadas. E nós sabemos que enquanto há vida, há esperança. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Abra seu coração nessa noite diante de Deus. Faça um check-up na sua alma, na sua vida diante de Deus nessa noite. Coloque o seu coração. Coloque os pecados que vêm atormentando muitas vezes a sua vida. Coloque diante de Deus nessa noite. Como eu disse, por mais que Deus seja perfeitamente misericordioso e nos trate com amor de Pai, através de uma graça irresistível, só há um jeito de tratar árvores estéreis no reino de Deus. E nós sabemos que não é isso que nós queremos, como servos do Senhor, como pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam estar dentro da graça e da vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós que amamos a Deus, assim como você ama, talvez a pessoa que está do seu lado, nós não queremos desagradar, nós não queremos ofender as pessoas que nós amamos. Se nós amamos a Deus, nós temos que procurar ter uma vida de santidade, uma vida da qual agrade a Deus. E para nós agradarmos a Deus, nós temos que produzir esses frutos do arrependimento. Nos humilharmos diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, deixarmos de ser orgulhosos, de sermos muitas vezes cabeça dura, de insistir naquilo que não provém de Deus, de criar subterfúgios, de desculpas para continuar naquela vida da qual nós estamos muitas vezes levando, e nós sabemos que não agrada a Deus. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado, do reino das trevas. Ele deu todas as condições necessárias para que nós dessemos frutos. Então, por que nós não estamos dando fruto? Ou não estamos frutificando tanto quanto o Senhor gostaria, espera de nós? Que nessa noite nós possamos buscar isso de Deus, buscar os porquê, ou o porquê de estarmos da maneira que estamos. Se não estamos produzindo fruto, por que não estamos produzindo fruto? E se estamos produzindo fruto, por que não estamos produzindo tanto quanto? E se estamos produzindo tanto quanto Deus espera de nós, amém, que Ele nos mantenha assim. Nós possamos nos manter ligados, enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo, para continuarmos a darmos frutos e crescer e abençoar o reino de Deus,
abençoar nossos irmãos. E eu gostaria de encerrar com esse texto de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus é perdoador, é longânimo em perdoar, misericordioso. Sem a sua graça, nós não subsistiríamos, nós estaríamos mortos. Mas, como o texto diz, os frutos de arrependimento, eles têm que partir de nós. O se arrepender, ele tem que partir de nós. A humildade de se colocar diante de Deus para se arrepender, tem que partir de nós. Os frutos é a árvore, é a figueira que dá o fruto. Então que nessa noite você possa colocar o seu coração diante de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, antes de encerrar. Que nessa oração, você também coloque seu coração diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Deus tem se agradado dos frutos da qual você tem apresentado diante de Deus? Você se acha melhor do que aqueles que sofrem por não estar sofrendo? Porque achar que você tem uma vida santa, uma vida religiosa, e você acha que Deus tem a obrigação de te proteger de todo o mal, e se acontecer alguma coisa fora dos seus planos, quer dizer que Deus não tem cuidado de você? Eu tenho experimentado um pouco disso na prática. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas essa semana um caminhão pegou o meu carro na lateral direita do passageiro. E eu me vi durante a semana com uma raiva, um nervosismo fora do comum, que eu não sabia explicar. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. O carro teve os seus danos, o rapaz que bateu não quis assumir, mas eu não sei por que eu sentia tanta essa raiva, né? Esse nervosismo. Qualquer coisinha eu já estava explodindo. E é porque as coisas saíram dos meus planos. A gente nunca espera que isso aconteça, né? Coisas desagradáveis, coisas que nos prejudicam, coisas que fogem aparentemente daquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Mas se Deus me guarda, se Deus me protege, por que isso aconteceu comigo? Ou por que meu ente querido faleceu? Ou por que aquilo aconteceu comigo? Por que minha empresa está falindo? Ou por que isso não está dando certo? E as promessas de Deus? Tantas promessas a palavra de Deus nos traz, mas o que nós mereceríamos pelos nossos pecados, por sermos pecadores? Com certeza, algo muito pior daquilo que nós estamos vivendo hoje. Se nós estamos de pé, respirando, tendo a oportunidade de correr atrás, quando, né, como dizem muitos por aí, se Deus te dá a disposição para levantar de manhã e ter um novo dia, nós temos que ser gratos. E Deus trabalha na nossa vida, muitas vezes, fazendo que nós passemos por situações como essa, desagradáveis, fora dos nossos planos, coisas que nós não queríamos passar. Se fosse para nós escolhermos, nós não gostaríamos, e muitas vezes nós questionamos a Deus por isso. Mas Deus tem cuidado de nós. Nada foge dos planos de Deus, tanto as coisas boas como as coisas ruins, como nós já dissemos em outras pregações. E isso não tem que ser motivo para não nos arrependermos diante de Deus, para não nos identificarmos, não nos colocarmos diante da presença de Deus como pecador. Nós só vamos perceber o quanto nós somos pecadores quando nós entendermos a santidade de Deus, verdadeiramente como ela é. E isso, eu acho que nós somente poderemos vislumbrar na glória. Mas se nós buscarmos entender, compreender a palavra de Deus, através da nossa relação com Deus, quanto mais nós nos relacionarmos e nos aproximarmos de Deus,
mais nós veremos o quanto nós somos pecadores. Mais grato nós seremos a Deus pelo que nós temos, mesmo que seja pouco, ou que seja muito, ou que talvez não seja tudo aquilo que você gostaria. Mas o que temos, nós temos graças a Deus, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos ama. E eu ficaria a noite inteira aqui dizendo todas as bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas todos os dias. Se você verdadeiramente ama a Deus, todos os dias da sua vida, como nesta noite, coloque seu coração diante de Deus. Coloque seus pensamentos, suas intenções, sua vida, o que você tem feito. Será que verdadeiramente agrada a Deus aquela situação específica? Como você tem tratado seus pais? Como você tem convivido com seus amigos? Como você tem agido no trabalho para atingir seus objetivos, as suas metas de vida? Você está tomando as suas atitudes e as suas posições de uma forma que agrada a Deus? Ou muitas vezes do jeito mais fácil, ou do jeito que todo mundo faz? Como eu disse, e como o Senhor disse aqui nessa palavra, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, a nossa situação é tão pior quanto as vítimas de massacres e desastres. Amém? Essa palavra que o Senhor trouxe no coração para trazer os irmãos nessa noite. E gostaria de que os irmãos nós baixássemos a cabeça e pudéssemos nesse momento colocar nosso coração diante de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, Pai, eu te louvo e te exalto, Pai, por estar aqui nessa noite, Santo Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que o Senhor, através de mim, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo falho, tropeçando muitas vezes na palavra, Pai, o Senhor, pela sua graça, pela misericórdia, tem nos utilizado, Pai, como instrumento para abençoar a tua igreja, trazendo a tua palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu peço encarecidamente, Pai, que a tua palavra, Pai, venha de encontro aos nossos corações, que verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus, nós possamos colocar nossa vida, nossos pensamentos, atos e intenções diante do teu altar, Santo Deus, diante dos teus pés, e entender, Pai, cada vez mais o quão pecadores nós somos, Pai, e quão, Pai, santo é o Senhor, Santo Deus, o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem investido em nós, Pai, para que nós venhamos dar fruto no teu reino, Pai, assim como nesse texto que o Senhor trouxe nesta noite, Pai, que nós também possamos dar os frutos do arrependimento, que os frutos que o arrependimento venha a nascer na nossa vida, Pai. Porque em nome de Jesus, Pai, nós, sem arrependimento, nós estamos tão perdidos quanto, Pai, aqueles que sofrem, Pai, aqueles que não te conhecem, Pai. Aqueles que verdadeiramente ainda não colocaram o coração diante do Senhor, Pai, e não se arrependeram verdadeiramente, Pai, a ponto de mudar a trajetória da vida, Pai. Colocar a vida diante do teu altar, diante das tuas mãos, Pai, para o Senhor fazer conforme a tua vontade e o teu querer, Deus. Se há, Pai, em nome de Jesus, Pai, alguém aqui nesta noite, Pai, mesmo que ache que já tenha feito, Pai, e que não tenha, Pai, Deus, nos abençoa, nos fortalece, nos dá entendimento, Pai, que o teu Espírito age em nós, Santo Deus, para que possamos verdadeiramente, Pai, ser homens e mulheres transformados, Pai, arrependidos, reconhecendo, Pai, quão pecador nós somos, Pai, e pedindo cada dia mais, Pai, viver dependente da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai, pois sem a Tua graça e a Tua misericórdia, sem o Teu amor, Pai, o sangue de Jesus e a intercessão de Jesus diante de Ti, Pai, quem nós seríamos, oh Pai, o que sobraria de nós, Pai? Estaríamos mortos, Pai, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, o Senhor nos trouxe da morte para a vida, Pai, e a vida eterna, Santo Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz nascer também, Pai, na nossa vida, no nosso coração, Pai, ser pessoas, Pai, em nome de Jesus, agradecidas, Pai, pelo pouco, pelo muito, pelas situações difíceis. Pai, isso só vai, Pai, nascer no nosso coração quando nós entendermos, Pai, que o Senhor é soberano. E todas as coisas que acontecem, Pai, acontecem, Pai, de acordo com a Tua vontade, com o Teu propósito, e não é à toa, Pai, não é por simples capricho, Pai. O Senhor tem trabalhado em nós, o Senhor tem cavado ao nosso redor, o Senhor tem nos adubado,
E o Senhor espera que os frutos nasçam e floresçam, Pai, e que te agradem, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que pela Tua graça e misericórdia nós venhamos dar fruto e que o machado nunca nos alcance, Santo Deus. Que no grande dia, Pai, nós possamos, Pai, agradecidamente, Pai, olhar para Ti e, Pai, em nome de Jesus, Pai, entrar no Teu reino. Não pela nossa religiosidade, mas sim, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Assim, Pai, nós oramos Te agradecendo, Pai, e Te pedindo, Pai. Não, Pai, em nome de Jesus, desista de nós, Pai. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo com o Teu Espírito, Santo Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém.